Do livro Vinho de Luz, capítulo 116 de 180, Não Só, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadmiração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que os outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 116, que leva o título de Não Só. Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que Paulo escreveu ao povo de Filipenses. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência
e em todo o conhecimento. A palavra abunde vem de abundância, em grande quantidade. E dessa forma nós podemos entender que Paulo disse que nossa caridade tenha muito e muito ciência e conhecimento. Porque quanto mais tivermos a ciência e o conhecimento, a nossa caridade vai ser cada vez melhor. E Emmanuel está nos explicando também essa lição, dizendo que a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Emmanuel disse que a caridade, sem sombra de dúvida, ela é sublime nas menores manifestações. Isto é, nós praticamos a caridade de uma forma simples, situações que aparecem. Mas ele diz que inúmeras pessoas procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Ou seja, procura colocá-la como uma coisa pequena, uma coisa que não tem muito valor. E está aí ocultando esse Espírito Divino que possui dentro da caridade. E continua dizendo que muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Dessa forma, é realmente um equívoco, porque quando nós acreditamos que a caridade é nós oferecermos bens materiais, comida, dinheiro para as pessoas, não é somente isso, é muito mais do que isto. Ele diz que caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Então, se você já entendeu que a caridade não é somente dar o pão, e sim ir muito mais longe do que se faz com o pão, é isto que nós somos determinados a fazer. Estamos no caminho certo. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimento. É um desconforto que a pessoa passa naquele momento ali de uma determinada situação com outras pessoas. Dessa forma, Emmanuel está dizendo que a carta aos Filipenses é de valiosa assertiva, isto é, ela é firme e ela é direta para nós e não deixa ninguém constrangido. E a gente percebe que a frase realmente não causa constrangimento. E continua dizendo que é indispensável que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Olha, aqui ele está escrevendo de uma outra forma. É indispensável. É preciso que nós tenhamos caridade, mas em abundância ao conhecimento elevado. Exatamente o que Paulo disse. Em outras palavras, é necessário que nós pratiquemos a caridade com muito conhecimento. Isto é, quanto mais teremos conhecimento elevado, mais nós estaremos praticando uma caridade mais pura. E continua ainda dizendo que certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente
nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadmiração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Emmanuel faz uma afirmação e depois, ao mesmo tempo, ele faz uma pergunta. Ele pergunta: se um benfeitor distribuir muito pão, então ele dá muito dinheiro, muitos alimentos para os mais necessitados, mas ele permanece deliberadamente. Deliberadamente significa ele vai decidir isto, ele não quer estudar, ele não quer. Por isso que ele fica nas sombras da ignorância. Ele está optando por não estudar, não se esclarecer mais ainda o que vem a ser caridade. Então ele vai permanecer nessas sombras da ignorância. E também, além disso, pode ser também um sectarismo. O sectarismo é uma intransigência, uma intolerância. Então, embora ele esteja doando comidas e dinheiro para as pessoas, mas muitas vezes ele é intransigente, ele é intolerante. E por isto que também ele diz que pode ter autoadmiração. Essa autoadmiração, ele pode estar fazendo aquilo porque ele melhora o seu ego, não melhora o seu interior, mas sim o seu ego. É diferente, porque quando nós fazemos uma ação, que nós provemos alguma coisa, o sentimento que tem é um sentimento fraternal. Agora, dar as coisas por dar não tem sentido, porque aí pode acontecer de nós estarmos fazendo isto para que nós possamos ser admirados por nós mesmos. É a autoadmiração. Ou ser admirado também por outras pessoas. Por isso que ele pergunta: não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Vejam bem a colocação de Emmanuel. A pessoa que age dessa forma, ele pode e tem que pensar nele que ele está faltando caridade com ele mesmo. Ele está num caminho que ele está fazendo ali, dando pão e dinheiro e outras coisas mais, ou arrumando outras coisas, um emprego para a pessoa, mas há de se pensar se ele não está faltando com a caridade a si mesmo. A si mesmo. E continua dizendo: espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Ora, veja, ele está falando de outra forma o que disse anteriormente, que espalhar o bem, isto é, dar essas coisas, não é somente transmitir facilidades de natureza material. Esse bem, eles têm que ser muito mais do que simplesmente coisas materiais. E ele diz que muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Ele está falando porque, comparando uma pessoa que faz isso com uma máquina, com a central de distribuição de energia, que ela faz isso automaticamente. Então há de se pensar se nós não estamos fazendo essa caridade, entre aspas, provendo de dinheiro ou de alimentos, se aquilo não é o que ele está dizendo. O sectarismo, a admiração, nós temos que ver isso. Porque se nós não estudarmos, se nós não refletirmos sobre a caridade, podemos estar inseridos nessa situação. E ele continua dizendo que espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Então veja que ele está reafirmando. E depois ele coloca a questão das máquinas, que fazem automaticamente o seu trabalho. E será que nós estamos fazendo automaticamente também?
dando um dinheiro para uma pessoa, coisa parecida. Nesta outra parte, ele disse caridade essencial. Olha, veja bem, caridade essencial. O que é a essência da caridade? É intensificar o bem, se tornar maior, sob todas as formas respeitáveis, todas as formas que nós possamos entender como caridade. Sem olvidarmos, ou seja, sem esquecermos o imperativo de autossublimação. Então, o imperativo é a necessidade que nós temos de nos sublimar, evoluir. Para quê? Para que os outros se renovem para a vida superior. Os outros que estão sendo ali naquele momento ajudados, eles têm esta questão. Quando nós dizemos e nós fazemos com essas pessoas, mostrando uma caridade diferente do que simplesmente dar dinheiro e alimentos, nós estamos nos renovando para a vida superior. E também eles, porque eles estão recebendo o nosso tratamento, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Quando nós, então, agimos com a caridade, nós entendemos e quem está sendo auxiliado também vai entender que nós temos que conjugar os verbos no mesmo ritmo, dar e saber. Por que ele está recebendo? Ele está recebendo ali uma doação que é passageira. Ele não pode entender que aquilo vai ser todos os meses, porque senão ele desiste de trabalhar, por exemplo, caso ele tenha condição, e saber. Então, para isso, a gente tem que instruir essas pessoas, mostrar para elas que é preciso elas estudarem. Se elas não tiverem uma condição de leitura, que elas possam procurar um grupo espírita ou uma casa religiosa para que eles possam realmente entender o motivo da vida. E ele continua dizendo que muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. Então nós temos duas formas de pensar que são equivocadas, podemos assim já adiantar. Aqueles crentes que apenas dar as coisas para os outros, simplesmente dar as coisas, ou aqueles que, se limitando ali no simplesmente em saber, ou seja, eu só vou estudar para conhecer, mas eu também estou equivocado. Por isso que ele diz que as atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Isto é, se você está somente dando coisas materiais para os pobres, os necessitados, a sua caridade está incompleta. E se você estiver somente estudando a caridade, também está incompleta. Ele também aqui diz que ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Então, Emmanuel está afirmando que seja essa classe de doar para os mais pobres e os mais necessitados, é um equívoco, porque ele está sendo útil, mas está incompleto. E aquele que também somente estuda é muito bom, é útil, mas também está incompleta. Por isso que ele diz, ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. A presunção é um ato de presumir, julgar baseado em indícios. Então faz ali um julgamento baseado em indícios, só que aquilo é negativo, aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro e, acima de tudo, pode ser ruim para ambas as partes.
Nesta outra parte, ele diz que bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Olha que frase de suma importância que ele fecha a lição. Ele diz que a bondade e o conhecimento, juntos, o pão e luz, ou seja, você dá o pão, mas dá a luz para ele. Você ampara a criatura, mas você ilumina também. E sentimento e consciência, é necessário que passemos isso para todas as pessoas. Ele diz que são arcos divinos, que integram os círculos perfeitos da caridade. Isto é caridade, dessa forma que ele está escrevendo. Por isso que ele ainda diz que não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Receber e dar é bom? É. Mas também ensinar e aprender. Porque quando nós ensinamos, o outro está aprendendo. Aliás, também ocorre o contrário. Muitos estão nos ensinando, nós estamos aprendendo. Acredito que tenhamos agora uma consciência maior do que vem a ser caridade, que é a junção da parte material com a parte moral ou intelectual, para que nós possamos evoluir e também aquelas pessoas que estão sendo assistidas. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.